Alguém tem alguma dúvida, indagação, experiência, alguma coisa que queira falar ainda sobre o nosso primeiro contexto, questão de o equilíbrio, né? Podemos assim chamar, o equilíbrio em beber, já que a Bíblia não fala de mandamento, ou o conselho em afastar-se da bebida forte. Você que pode dar o nome que você quiser a esse seminário, porque o nome que você der pode ser muito importante para a sua própria vida. Então você dê o nome que você quiser. Eu posso usar aquilo que a gente vê nos para-choques de caminhão, né? Mantenha a distância. Eu gosto de manter a distância, né? Então, irmãos, cabe a cada um ver o que é melhor para a sua vida. E eu acredito que o que é melhor para a nossa vida é o que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é o melhor para a nossa vida. Então, o servo prudente é o que abre mão da sua vontade para fazer a vontade do seu Senhor. E para fazer a vontade do seu Senhor, tem regras, tem comportamentos, tem maneira de você se comportar para poder cumprir o trabalho de Deus. Você não faz a obra de Deus de qualquer maneira ou relaxadamente. Não é assim que funciona. As coisas de Deus são de uma exigência muito grande. Você vê que Deus não aceitava no sacrifício dos cordeiros se o cordeiro tivesse um olho defeituoso. Eu te pergunto, que influência teria nisso? Qual a diferença que faria? Ninguém nem olhava para o olho do cordeiro, ninguém nem sabia que aquele cordeiro estava. O sacerdote está lá fazendo o seu sacrifício, ninguém nem olhava para o cordeiro, pois Deus não queria que o cordeiro fosse cego, ou que tivesse qualquer defeito. O sacerdote tinha que pegar aquele cordeiro e examiná-lo minuciosamente. Se ele tivesse uma orelhinha atrofiada, ele já não servia para o sacrifício. Que exigência de Deus incrível! Se ele tivesse alguma deficiência no andar, algum problema de nascença, o cordeiro tinha que ser aquele bom, esbelto, correndo. Aquele era o cordeiro que era usado para o sacrifício nos templos de Jerusalém, que representava Cristo. Então, atente para essa perfeição. Você tem que estar firme no prumo. Você tem que estar equilibrado. Você tem que estar com a sua consciência plena, né? Você tem que estar sem sono. Você tem que estar realmente de uma condição em que todo mundo olhe e veja em você uma firmeza bem tremenda, bem inigualável. Vou até botar essa palavra aqui, firmeza. Pode ser que ela ajude alguém, né? Se alguma coisa for tirar a sua firmeza, meu irmão, é bom você se afastar disso. Tem alguma pergunta então? Hoje a nossa internet não está funcionando, né? Normalmente só dá problema no domingo esse pessoal aí. Bom, não tem perguntas então? Eu quero então entrar em outro assunto, irmão, para a gente ganhar esses minutinhos que nos restam aí. Um assunto de repente esclarecedor, né? Eu não costumo tocar em certos assuntos que quando eu não acho necessário eu não toco. Quando eu acho necessário eu toco e dou em quem doer. Estou aqui para encarar a qualquer um, né? Tanto como homem como sacerdote, tanto quanto sacerdote. Eu encaro mesmo. Encarei o delegado de homem para homem, né? E se tiver que encarar o diabo como sacerdote, ou enfim, eu encaro também, dentro dos atributos que Deus me tem dado. Tenho medo de nada nem de ninguém, não devo nada a ninguém, graças a Deus.
Jesus me trouxe da pobreza e tudo que eu tenho foi Ele que me deu, para que eu não devesse nada a ninguém mesmo. Porque senão, como se diz na gíria, né? A pessoa fica com o rabo preso. Não é isso que se diz na gíria? E aí, não posso fazer isso por causa de fulano, não posso fazer isso por causa de ciclano. Não, aqui eu posso fazer, eu faço qualquer coisa que Deus me manda fazer. Porque aqui para nós, a amizade é segundo plano. Primeiro plano aqui é discipulado a Jesus Cristo. Esse é o nosso projeto. Então nós temos aí algumas pessoas que sumiram da igreja, tá? E se sumiram, irmão, já sumiram tarde, tá? Sumiram. E eu não toquei em nenhum assunto do sumiço dessas pessoas, mas não tem nenhuma novidade. Deus mostrou pessoas com flecha cravada no peito, Deus mostrou anjos esbofeteando pessoas, Deus mostrou pessoas acorrentadas, Deus mostrou pessoas amarradas com cordas, e isso muitos desses episódios com a mesma pessoa. Deus mostrou pessoas com corda no pescoço, tá? Deus mostrava os anjos arrastando pessoas para fora da igreja. Deus mostrou caixões, inclusive os caixões são daqueles 3 que lá naquele livreto eu escrevo, colocando o código A, né? Que o código lá é o último seguido dos 2 primeiros. Coloquei um código bem difícil, obviamente, porque na hora certa eu vou mostrar para vocês o que significa esse AAA, que representa o nome de 3 pessoas que Deus está mostrando que estão envolvidos com morte. Aqui tem morte real, física, natural, e tem morte espiritual. Esses 3 são os principais, mas relacionado com esses 3, já marcados para a morte espiritual e até morte natural, nós temos mais uns 12 por aí, mais ou menos uns 12, tudo que estão relacionados com essas pessoas aqui. E tem mais, dessas pessoas que aqui estão, uma dessas pessoas, que foram expulsas do ministério, por Deus, como Deus falou que ia expulsar e assim Ele fez, uma dessas pessoas está relacionado a uma visão que Deus deu a esse ministério, em que essa pessoa tinha um caminhão muito velho, aqueles caminhões muito velho, acabado, e a própria pessoa sequer dirigia o caminhão. Tudo isso tem simbologia, tem significado. Ela sequer dirigia o caminhão, mas ela parava com esse caminhão na porta da igreja, e muita gente acabava entrando no caminhão dessa pessoa, num caminhão velho e acabado, a pessoa em condições bem sem aparência. Mas o que isso demonstra? Isso demonstra que a pessoa, mesmo já tendo sido expulsa por Deus deste ministério, ainda assim ela continua influenciando pessoas do ministério. E alguns bobos, eu não tenho nada para lamentar, é problema de cada um, a minha missão eu cumpro muito bem aqui nesse púlpito. E muitos bobos acabavam entrando no caminhão velho dessa pessoa para terem a sua vida espiritual destruída, né? Então, irmão, inclusive pessoas que estão aqui dentro, nesta manhã, eram vistas entrando no caminhão desse que já se desviou do ministério. Pessoas que estão aqui dentro nesta manhã, pessoas jovens e pessoas idosas, eram vistas entrando no caminhão dessa pessoa que está desviado, né? É incrível como as pessoas passam a vida inteira ouvindo coisas, mas por um momento único, de repente jogam tudo a perder. Mas o que me faz tranquilo é saber que eu tenho cumprido a minha missão. E cá entre nós, irmão, eu acho que eu tenho, o que eu acho, eu falo assim, eu sou convicto que eu tenho cumprido a minha missão
Muito bem. Eu falo que ninguém tem coragem de falar, eu encaro que ninguém tem coragem para encarar, faço os vídeos mesmo, falo abertamente, não zelo, não estou prezando por amizade, o meu interesse não é a amizade de ninguém, o meu interesse é a alma, entendeu? E a alma eu sei que eu não salvo, quem salva é Jesus Cristo, e eu tenho feito essa missão, eu tenho cumprido a minha parte. Então, se você, meu irmão, estiver dando ouvidos, né? Estiver ouvindo a quem quer que seja, a escolha é sua. Você está numa igreja e você diz que essa igreja tem um pastor ou tem um sacerdote, e você diz para todo mundo que o pastor dessa igreja é o Tupirani, tá bom, mas na hora que qualquer pessoa te fala qualquer coisa, você está engolindo. Irmão, as coisas estão apertando no ministério, e Deus vai mudando a cada tempo, a cada dispensação, Deus vai mudando o meu espírito, Ele vai mudando o meu espírito, e eu vou me tornando uma pessoa remodelada de acordo com os projetos dEle. Hoje eu sou uma pessoa, daqui a pouco muda a dispensação, Ele me pega, me transforma num barro e faz um outro vaso, para que eu tenha um novo comportamento. Ele vai mudando o meu espírito, para que eu me relacione com a igreja de formas diferentes a cada momento. Então, se alguém vier a mim, hoje nós estamos vivendo a seguinte dispensação, se alguém vier a mim e perguntar, pastor, o fulano me disse isso, isso e isso, o que é o fulano? Se eu disser assim, aquele fulano é um canalha, se eu tiver que dizer, o fulano é um canalha, hoje eu digo, ele é um canalha, se afasta dele. É uma nova dispensação que nós estamos vivendo, tá? E se qualquer coisa, se ele achar que, eu disse que ele é um canalha, e ele quiser vir tirar satisfação comigo, manda ele vir tirar satisfação comigo. Hoje a dispensação é essa. Agora, se alguém vier a mim, tá, meu irmão? Se vier a mim, eu não procuro ninguém, eu não vou a ninguém, exceto se o Senhor disser, vai. Aí eu vou. Mas nos dias de hoje, sabe o que tem acontecido? Deus tem mostrado situações com algumas pessoas no ministério, e essas situações, Deus mostra, eu fico quietinho lá no meu canto. Aí daqui a pouco Deus vai e dá um sonho para a pessoa, faz um mover, e a pessoa acaba se deslocando e vindo até onde eu estou. Aí eu vou e digo assim, olha, isso. Estamos vivendo essa dispensação. Então, meu irmão, se você for dar ouvidos a quem você achar que tem que dar ouvidos, você vai seguir o curso da sua vida. Se você quiser consultar a liderança da igreja, quiser consultar o pastorado, quiser consultar o sacerdócio, nós estamos aqui para orientar em tudo. Outra coisa, não se iluda com o papo de eu sou membro da geração Jesus Cristo. Não se iluda com isto. Eu frequento a geração Jesus Cristo, eu fico conectado na geração Jesus Cristo. Meu irmão, eu sei mais coisa do que qualquer um aqui dentro dessa igreja sabe. Eu sei mais do que qualquer um aqui dentro sabe. Eu sei coisas de arrepiar os cabelos. Tem gente por aí que fala da restauração, que veste a camisa da geração Jesus Cristo, Bíblia sim, Constituição não. Tem gente que divulga os trabalhos da geração Jesus Cristo, tem gente que cria vídeos na internet e faz e acontece, e são pessoas que estão fora. São pessoas que estão fora. Dá para entender? Estão fora. Então cuidado, você pode estar se conectando a uma dessas pessoas que só fala de Deus, só fala da geração de Jesus Cristo. Lá está o perfil do Facebook, Bíblia sim, Constituição não. E no entanto, se você vier me perguntar sobre essa pessoa, eu vou dizer assim para você, te afasta. Então, meu irmão, atente para essa realidade do que é o ministério da geração Jesus Cristo. Outra coisa, geração Jesus Cristo é restauração, não tem mais tempo para cair e levantar. Quem cai, para levantar, meu irmão, vai ser muito difícil, porque não tem mais tempo para isso. Nós somos a restauração, como precisaríamos ainda ser restaurados? Quem cai e levanta, irmão, está fora da visão da restauração. Você tem que seguir firme e constante, não temos mais tempo para isso.
Aqui é um centro de seleção. No que você caiu, você ficou. Tchau. Tem outro para seguir adiante. Então, meu irmão, cuidado, tá? Mesmo, ainda mais hoje com o Facebook, né? Tem outra coisa, tem vários perfis falsos lá no Facebook, de gente que continua conectado com o pessoal da igreja, mas que não faz mais parte da geração Jesus Cristo. Irmão, exclua, acaba com essa história. Não adianta você ser amigo de quem é inimigo de Deus. Quem Deus expulsar daqui é porque se tornou inimigo dele. Se você está aqui, você ainda está no páreo. Continua correndo na sua raia. Esquece quem está fora. Se está fora é porque Deus excluiu, Deus botou para fora. Examine, faz uma oração, busque em Deus. Aí, resultado, estão lá com perfis falso, perde a amizade, só para ficar sabendo, como se nós tivéssemos alguma coisa para esconder, né? Como se nós tivéssemos alguma coisa oculta para fazer. Não, temos nada, nós colocamos todos os trabalhos na internet. Estamos criando um canal agora, onde vão todas as mensagens em vídeo, tanto dos cultos quanto dos seminários, todas elas irão para esse canal, já está sendo feito, já está armazenando, todas elas vão para esse canal. Não temos nada para esconder de ninguém, não devemos nada a ninguém, nós nos sustentamos com o nosso Deus nesse lugar, pagamos as nossas contas, enfim. Então, irmão, fique bem esperto, tá? Bem esperto. E cuidado, porque todo dia eu ouço notícias de gente que usa o meu nome, né? Teve uma pessoa que foi expulsa da igreja, que essa pessoa, só porque eu dava uma oportunidadezinha ou outra, essa pessoa à frente da igreja, a pessoa usou essa posição para influenciar pessoas dentro da igreja. Chegou ao ponto de fazer reunião na sua casa, com alguns irmãos dizendo, o pastor me mandou fazer essa reunião aqui para aconselhar vocês. Chegou a esse ponto, chegou a esse absurdo, de eu dizer que eu mandei o cidadão reunir pessoas na casa dele para fazer uma reunião para aconselhar os outros. Imagina, se eu sempre odiei esse negócio. Eu acho que dentro da igreja, a nível de conselho espiritual, só quem Deus escolheu foi eu. Se eu estiver errado, meu irmão, não sei se eu estou errado, mas eu acho assim. Então, se eu acho assim, eu jamais direi para algum irmão, ó, reúne fulano, beltrano, cicrano lá na tua casa e dá uns conselhos para essa pessoa. Eu jamais direi um negócio desse, porque eu abomino isso, eu sempre odiei isso. Eu já vi pessoas caírem enfermas e baixarem a sepultura por dar conselho. Uma vez eu fui a Minas, numa viagem a Minas, lá em Abaeté, e quando eu cheguei naquele lugar, Deus nos enviou ali, eu estava conversando com uma senhora, e essa senhora me contou uma situação, e essa senhora falou de uma situação que para todo mundo era um erro, etc, etc, e ela disse assim, poxa irmão, então essa é a minha história, e eu me vi na obrigação de realizar isso, isso e isso. Eu falei assim, eu estou entendendo a sua situação. Aí ela falou assim, mas teve uma irmã da igreja que disse que por eu ter feito isso, que eu estaria perdendo a minha salvação, que Deus ia me julgar, que Deus ia me castigar. E eu falei assim, minha irmã, a pessoa que ousou lhe dizer isso, sem autoridade para lhe dizer isso, ela é que vai pagar caro. Ela vai pagar muito caro por ela ter tentado lhe repreender sem ter autoridade para lhe repreender. E coincidentemente eu conhecia a pessoa, mas não sabia quem era. Quando eu falei isso, porque o Espírito Santo tinha me dado isso, aí a pessoa que estava me contando a história falou assim, quem me repreendeu foi a irmã fulana. Eu falei assim, é lamentável, mas ela vai pagar. Pois bem, a irmã fulana adoeceu e morreu. Simplesmente porque usou a boca para dar conselho, ou seja, usurpou o lugar de um sacerdote. Usurpou o lugar de um sacerdote, pagou caro. Aquela irmã tinha ficado muito magoada com o que ouviu, né? E Deus cobrou duro. A pessoa andando na calçada, tropeçou, torceu o tornozelo, daquele tornozelo foi parar no hospital, não saiu mais, morreu.
morreu porque torceu um tornozelo numa calçada. Imagina, Deus cobrou com morte uma palavra. Eu sei muito bem disso, e eu abomino esse negócio de dar conselho. Para dar conselho, eu considero que só eu sou o super-homem dos conselhos. É assim que eu considero. Se eu tiver errado um dia, nós vamos ver, mas hoje nesse ministério, irmão, conselhos são meus. Se alguém vier te dar conselho, e outra coisa, irmão, qualquer coisa que alguém disser em meu nome, não dá crédito com facilidade não, liga para mim, manda e-mail, vem aqui na porta, faz qualquer coisa, mas não vai engolindo qualquer coisa em meu nome não, porque falar no nome dos outros é muito fácil, né? Então, eu quero deixar bem claro isso, tá, irmão? De pessoas que estão até por aí com perfis falsos, nós já identificamos vários, por acaso identificamos, também não interessa nada lá, Facebook e tal, essas coisas, e se você tiver dúvida a respeito dessas situações, seja lá o que for, manda um e-mail para mim, dá uma ligadinha, chega aqui na igreja, fala comigo, entendeu? Porque nós estamos sabendo de muitas coisas reveladas pelo nosso Deus, que não mente e não se engana. O nosso Deus não mente e não se engana. Quando Ele fala e fala com clareza. Então, nós estamos sabendo de muitas coisas aí, mas você tem que simplesmente, irmão, tocar a sua vida com Deus. Agora, tem gente que já caiu e tem outros que, infelizmente, por não darem ouvidos aos conselhos deste púlpito, estão marcados para caírem também. Eu não posso fazer nada, a não ser fazer a minha parte. A minha parte eu tenho procurado fazer, e o Senhor até aqui nos tem ajudado. Então, irmão, você tem alguma pergunta? Tem alguma indagação? Quer aproveitar esse dia para realmente fazer aquela pergunta que você já não faz, já estava te incomodando há muito tempo? Faça, aproveite essa hora, que essa hora é muito especial. Ninguém? Deixa eu falar uma coisa. Quando as pessoas saem da igreja, quando saem dentro das considerações do ministério, né, sem terem se tornado inimigos de Deus, quando estão dentro das considerações do ministério, a gente até pode falar alguma coisa, poxa, o irmão fulano achou, fez, aconteceu, foi para tal lugar e tal, acabou. Agora, irmão, se eu fizer silêncio, quando eu faço silêncio, é porque realmente saiu totalmente fora da direção de Deus, e às vezes até saiu como inimigo de Deus. Essas coisas acontecem. E você sabe que tem pessoas que saíram, né? Estou dando assim uma satisfação para a igreja. Tem pessoas que saíram do ministério e saíram como inimigos de Deus. E essas pessoas, Deus tem falado sobre elas, não tem falado nada bom. E tem mais. Vai chegar a hora de eu dizer para vocês, como já disse a respeito de tantos, lembra de fulano, lembra de fulana, lembra do cicrano? Pois bem, vai procurar saber o que aconteceu. Porque Deus falou que isso também vai acontecer. Ele vai trazer a mim a notícia do que vai fazer com essas pessoas que não simplesmente saíram da direção ou saíram da igreja, mas que saíram como inimigos dele, lutando contra ele, tentando denigrir a obra dele. Então fica essa satisfação para a igreja, tá? Teve uma pessoa que saiu desse ministério e disse, inclusive indo para a casa de outro irmão, disse que se eu tocasse no nome dela, eu não vou, né? Eu estou apenas falando agora, eu estou falando o que um outro me contou, que se eu tocasse no nome dela, que ele diria que na internet ia divulgar que eu era o maior canalha, que não sei que não sei que lá, né? Imagina uma coisa dessa. Vê a que ponto uma pessoa, quando perde a graça de Deus, ela vai. Essa pessoa, o que acontece é o seguinte: existiram alguns, olha o plural, alguns e-mails, né?
como se sei nem se o plural de e-mail é assim. Existiram alguns e-mails nessa igreja, dentre alguns eu até li na igreja, e esses e-mails foram criados por algumas pessoas, reveladas pelo próprio Deus. Deus revelou quem era o autor dos e-mails. Revelou num dia que nós oramos, e Deus mostrou coisas e nos falou, porque muita gente entra nesse lugar e olha um bobalhão chamado Tupirani aqui na frente, mas esquece que o bobalhão serve um Deus que não é bobalhão. Eu posso ser o maior otário da paróquia, mas o meu Deus não é. Eu posso ser um lerdão, um palhação, mas eu levo Deus a sério, e ele não é um palhaço, ele não é lerdo. Então Deus revelou o autor de e-mails aí. E o que aconteceu? Houve um grupo, o grupo que formulou esse e-mail, chegou perto de alguns irmãos, eu sabia que essa hora ia chegar, chegou perto de alguns irmãos e disse: está vendo este e-mail aqui? Quem escreveu este e-mail foi a esposa do pastor, mas quem fez o e-mail foram eles próprios. Eles próprios criaram o e-mail para incriminar a minha esposa, porque estavam na bronca com ela. Normalmente muita gente aqui na igreja fica na bronca com a minha esposa. Sabe por quê? Porque eu passo ordens para ela, uma série de coisas aqui dentro da igreja, e as pessoas, por não aceitarem as ordens e as regras, pensam que as ordens estão vindo dela. Minha esposa aqui dentro não faz nada sem eu autorizar, nada. Aqui dentro quem manda sou eu, e esse púlpito aqui não tem casamento, esse púlpito não tem filho e não tem pai, nesse púlpito só existe eu, Tupirani da hora longe. Então, meu irmão, muita gente fica na bronca com a minha esposa por não aceitar as regras que ela transmite minha, porque eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então eu preciso de pessoas a quem eu passe ordens, um assume aqui, o outro assume ali. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não posso pregar, gravar, controlar o som, cuidar da portaria, ver a faxina. Eu preciso passar ordens, preciso passar direção. Então, porque ficaram na bronca com as regras da igreja, porque a minha esposa mencionou regras, criaram e-mailzinhos de meia tigela para incriminar a minha esposa. E pegaram os bobos, alguns irmãos bobos, e disseram: está vendo esse e-mail? É da esposa do pastor. Aí os irmãos bobos compraram a ideia, é mesmo. Aí começaram a criar um motim, o que nós chamamos de rebelião, dentro da igreja, para colocar alguns irmãos da igreja, o máximo que pudesse, contra a minha esposa, para constrangê-la. E a intenção, acreditem, a intenção era que ela fosse embora, saísse da igreja. Como as pessoas se iludem. A estrutura que a minha esposa, a estrutura espiritual que a minha esposa tem, meu irmão, ela é tão forte, mas é tão forte, o que Deus trata com a minha esposa é tão forte, que Deus revelou a ela como se ela tivesse a própria onisciência. Deus revelou que a maneira como Ele trata com ela é como se ela tivesse a própria onisciência. A atitude que a minha esposa teve há alguns anos atrás, quase 10, né? Atrás, quando ela estava no interior de Minas Gerais, e Deus falou com ela: faz tuas malas, porque eu vou te tirar dessas terras. E ela: como que eu vou fazer as malas? Vou para onde? E aí por telefone eu estive em contato com ela. Passou um profeta lá e disse para ela assim: faz as tuas malas, assim diz o Senhor, ou eu te deixarei. Ela, lamentando, chorando, desmontou o salão dela de cabeleireiro que ela tinha. Cada peça que ela desmontava era rios de lágrima.
pegou 2 crianças pequenas, saiu do interior de Minas Gerais para vir para esse Rio de Janeiro, para se tornar esposa de um cara que na vida ela viu 2 vezes, que nunca apertou a mão dela. Você está pensando que isso é brincadeira? Aqui na reunião de sexta-feira, o irmão Marcos recebeu uma palavra, não sei nem se ele sabia de toda a história, em que ele dizia, virou para ela e disse: minha irmã, aquela porta que foi aberta lá no céu, quando você tomou aquela atitude lá na tua terra, aquela porta ninguém fecha. Então, o que Deus trata com a minha esposa é tão assombroso que às vezes eu não quero nem dar corda. Ela me conta certas coisas que eu sei, que Deus já mostrou, que Deus já falou comigo. Ela recebe certas coisas e eu, com medo de ela se exceder em algumas situações, eu não dou nem corda a ela. Uma vez a minha esposa acordou, olhou para o lado e me falou uma coisa que eu desconversei. Eu falei, não é possível que Deus revelou isso. Eu virei para ela e falei assim, não, isso seria demais, né? Virei as costas e fui embora. Não quis nem dar papo no assunto. Falei, caramba, até isso Deus revelou para minha esposa. Coisas que eu pensava que estavam guardadas 7 chaves, não é guardado segredo, ou estou escondendo alguma coisa, não. Coisa para não esquentar a cabeça dela. Pois ela virou para o lado quando acordou e falou aquilo. E Deus mostrou num sonho que tratava com ela como se ela tivesse a própria onisciência, como se aqui dentro nada escapasse dela, nada. E esses palhaços criaram um e-mail e tentaram forçar que ela saísse daqui. E pasmem vocês, tinham até um plano, já tinham até outra esposa para mim. Sorria, meu irmão, você está na geração Jesus Cristo. É piada demais, é piada demais. Qual vai ser o resultado? Queda. Então, baseados num e-mail falso, algumas pessoas partiram para a guerra. Baseados no e-mail falso, partiram para a guerra. E vinham falar comigo transtornado. Eu dizia, irmão, deixa isso para lá. Deixa de lado, deixa Deus julgar. Aí eles iam conferenciar, sabe o que eles diziam? Está vendo? O pastor está mandando deixar para lá, porque ele está com medo da gente descobrir, ele sabe que é a mulher dele. Eu estou querendo aliviar os desgraçados, que eu estou vendo, teve um que ficou dias sem dormir, porque está sendo enganado pelos outros. Eu não tenho medo de nada, irmão. Aí resultado, foram levando a sua guerra, foram lutando contra Deus. Enquanto eles estão lutando, Jesus está rindo de rolar. Eu estou dizendo, coitado deles. E Deus está usando essa situação, usou essa situação. Agora você vai ficar esperto, né, irmão? Porque os que tinham para cair já caíram. Ainda que alguns estão vindo para a igreja, mas caíram, deram crédito ao que não podia dar crédito. Então, e Jesus, né, eu só olhando como Deus está usando a situação para provar a igreja, e só olhando, esperando a hora deles caírem. Pronto, chegou a hora, já caíram. Fazer o quê? Então, irmão, essa é uma realidade. Tem gente que ainda está por aí, lamento, mas faço a minha parte, dando ouvidos a quem já não faz mais parte sequer da geração Jesus Cristo. Não faz e não voltará a fazer. Não voltará a fazer, porque a respeito desses, Deus já falou, estão cortados, estão fora. O delito deles não tem perdão. O delito deles, eles se levantaram contra o próprio sacerdócio, a organização sacerdotal, e eles não têm perdão, já está julgado. E várias visões que me impressionaram, que foram do anjo, os anjos, alguns anjos carregando dentro da igreja o caixão dessas pessoas, e os anjos muito alegres, em triunfo,
vendo que a justiça de Deus tinha sido feita. Enquanto isso, os bobos estão lá, organizando, tititi no ouvido de um, tititi no ouvido do outro. E quem? Esses que estão acreditando numa mentira, um e-mail falso. Aí deve ser muito burro. Por causa de um e-mail falso, destruiu toda a sua vida, toda a sua casa, aniquilou a sua descendência por causa de um e-mail falso. Mas ser burro assim não sei aonde. Um e-mail falso, irmão, você tem ideia do que é isso? Não lutou nem por algo verdadeiro, lutou por algo falso, mentiroso. Destruiu a sua vida. Quando eu dizer, irmão, vai orar, que orar nada, o pastor está com medo da gente descobrir. Medo de quê, meu irmão? Se descobrisse um autor de um e-mail e o delegado mandasse chamar, vem cá, a senhora escreveu esse e-mail? Escrevi, delegado, quer que eu escreva um para você? Por quê? Foi para isso que tu me chamou aqui? Tu acha que eu não tenho o que fazer não? Dá licença, hein, delegado, não manda me chamar de novo não, hein? É proibido escrever e-mail, meu irmão? Mas era falso, e os palhaços lutando pelo que é falso. Resultado, aniquilaram toda a sua descendência. Lembra da oração que eu fiz? Então, meu irmão, eis a realidade. Isto é geração Jesus Cristo, como está escrito ali, um centro de seleção e justiça. Nós não fomos chamados aqui para sermos salvos simplesmente, nós fomos chamados para sermos provados, testados. E aquela rebelião que aconteceu, lembra? Lúcifer, no reino de Deus, criou uma rebelião lá dentro. Aquela não vai acontecer nunca mais. Nós estamos sendo preparados para realmente entrar nas mansões celestiais, curvados a Jesus Cristo eternamente. Temos perguntas? Pastor, dá para revelar os 3 As? Leia na Bíblia, 1º, 2º, 3º ai. Tem pergunta não? Ninguém? Também uma hora dessa deve estar todo mundo com fome, né? Bom, irmão, já que não tem perguntas, então nós vamos encerrar, né? Agradecer ao nosso Deus. Aproveite, meu irmão, que você tem um sacerdote que não está preocupado com o teu dinheiro, nem com a tua casa. Tem irmãos aqui que eu nunca pisei na casa deles. Tem irmãos aqui que tem negócio, comércio, que ganha muito bem. Eu ainda não tive o privilégio de chegar nem no comércio desses irmãos. Não estou preocupado com bens materiais. A minha preocupação é que você conheça Deus, tanto quanto ou melhor do que o que eu conheço. Porque eu te digo uma coisa, irmão, o Deus da Bíblia eu conheço. É tremendo. Eu conheço esse Deus. E é isso que eu quero apresentar para você. Então, meu irmão, se você tem dúvida, eu nunca me escondi de ninguém. Eu nunca disse, quem é que está no telefone? Fulano? Não. Não quero saber desse cara, não. A menos que tu ligue para minha casa 10 vezes por dia. Aí vai chegar a hora que eu vou dizer, não quero saber desse cara, não. Se tu ligar 10 vezes por dia, eu vou dizer que eu não quero saber de você. Nunca deixei de responder um e-mail, não deixo de atender telefone. Cara, tem vezes que eu não posso atender. Eu estou lá em cima do telhado consertando coisa, não dá nem para minha esposa me chamar. Ela pode gritar à vontade, que não ouve. Não dá para ouvir. Você já foi lá em cima? Viu a distância que é? Nem o telefone sem fio não pega lá em cima. Não pega. A base fica aqui embaixo, eu levo o ramal lá para cima, ele sai do ar, não pega. Então tem essas dificuldades. Mas aqui na igreja, a hora que você quiser falar comigo, irmão, nós estamos aqui. Né? Estamos aqui para conversar. E quando se trata das coisas espirituais, irmão, eu não vou esconder de você verdades que são úteis para a sua vida. Não vou esconder. Não vou esconder. E se amanhã alguém vier nessa porta, pastor, porque você falou isso e isso do fulano, para o fulano a respeito de mim? Falei, é mentira ou é verdade? Falei e falo a hora que eu quiser, meu irmão. O que diz respeito ao meu ministério, o que diz respeito ao sustento da vida espiritual das pessoas dentro desse lugar, eu não poupo palavras, e Deus está mudando isso para que eu não poupe menos ainda, e é assim que vai ser. Então,
na sua dúvida, na sua dificuldade, estamos aqui. Agora, se você fizer primeiro para perguntar depois, aí já é outra história, você vai ter que ouvir de outros, porque eu também não vou te responder nada. Procure saber o certo e o errado antes de fazer. Depois que faz, as coisas complicam, porque Deus é que muda as coisas, não somos nós. Bendito Deus, Pai eterno, nós te glorificamos por esta manhã, Senhor. Queremos que a tua graça, ó Deus, os teus conceitos, conselhos, a tua palavra, o equilíbrio do teu Espírito venha sobre as nossas vidas, nos conceda graça, que possamos discernir entre cada passo, entre cada virada, para a esquerda, para a direita, quando devemos parar ou se devemos até retroceder, mas que o que queremos é que seja feita a tua vontade, que venha sobre nós, ó Pai, o entendimento da tua vontade, a compreensão do que o Senhor deseja para as nossas vidas, porque já está escrito, Senhor, que um morreu por todos, logo todos morreram, e se todos morreram, Senhor, não temos mais vontade, ó Deus, não temos mais, ó Deus, projetos, nem planos. Precisamos dos teus planos e projetos, isso te suplicamos nesta manhã. Assim nos abençoa, Deus, com a compreensão de que um escravo não pode tomar decisões, exceto a de consultar ao seu Senhor. Assim nos abençoa, pois nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos em paz.